Muito bem! Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre outros verbos em inglês. Na verdade, a regra que a gente vai aprender hoje se aplica praticamente em qualquer verbo que a gente tiver no inglês. Nós já separamos o verbo to be, que funciona de uma forma diferente, e hoje nós vamos aplicar essa regra para quase qualquer outro verbo, tirando o verbo to be. Então, eu vou falar com essas regrinhas que nós vamos conversar. Eu posso falar sobre andar, correr, comer, pular, dormir. Qualquer outro verbo que você pensar, a gente vai aplicar dessa forma nas frases. Nós estamos fazendo frases no presente, ok? Então, eu estou falando sobre algo que normalmente acontece. A estrutura chamada em inglês de simple present é usada para falar sobre situações comuns do dia a dia, fatos normais, questões da rotina. Nesse vídeo, nós vamos ver apenas a forma afirmativa, quando eu afirmo que algo acontece daquela maneira, ou que eu faço tal coisa daquela forma, ok? Então, vamos lá. No simple present, na forma afirmativa, nós vamos seguir a seguinte regra. Quando o sujeito da frase for I ou you, vou pegar aqui um verbo como exemplo, o verbo work. Sabe como que ele vai ficar na frase? Assim, já está pronto. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. Pois é, em português ficou diferente. Eu trabalho, você trabalha. Mas em inglês essa conjugação é igual, não tem mudança nenhuma. Quando o personagem da frase for he, she ou it, olha o que vai acontecer com o meu verbo. Ele ganhou uma letrinha S. Essa letrinha S não está com apóstrofe, ok? Ela faz parte da palavra agora. E ela não tem nada a ver com plural. É uma conjugação de um verbo, ok? Não é plural. Se eu quiser falar, então, que ele trabalha, eu vou fazer essa frase dizendo he works. Se fosse ela, mesma coisa, she works. Quem mais que a gente poderia ter como sujeito na minha frase? Poderia ser nós, poderia ser vocês, poderia ser eles ou elas. E da mesma forma, o verbo vai continuar sem nenhuma mudança. Então, enquanto no português, eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham, eles ou elas trabalham. Ainda temos no português o tu e o vós, que às vezes a gente estuda também, que ficam mais diferentes ainda. Mas no inglês, o verbo work, que é o verbo trabalhar, na conjugação no presente, na forma afirmativa, nós vamos apenas acrescentar um S quando o personagem da minha frase, o sujeito da minha frase, for equivalente a ele ou ela. Fora isso, não faz nada. Pega o verbo e usa e está pronta a sua frase. Então, aqui no exemplo, né, na situação, o menino está dizendo I get up at 6 o'clock. Eu levanto às 6 horas. E se ao invés de I get up fosse we, nós levantamos às 6 horas, o que é que mudaria? Nada. Eu ia mudar apenas o sujeito, eu ia colocar aqui we get up at 6 o'clock. A frase continuaria igual. Muito bem. Então, nós entendemos que ao adicionar a letrinha S nos verbos, quando estiverem na terceira pessoa do singular, então, quando a minha frase for uma frase cujo sujeito for equivalente a ele ou ela, eu acrescento esse S. Acabou, é só isso. Continuando, aqui nós vamos ver algumas regrinhas, alguns detalhezinhos na hora que nós formos acrescentar esse S, tá? Ao acrescentar esse S, se o verbo terminar em Y com consoante antes, está vendo aqui? Temos um A antes do Y, aqui embaixo.
eu acrescento o S normalmente, tá? Não preciso fazer nada de diferente, é apenas a regra básica, acrescentar o S. Vamos ver agora quando que acontece algo de diferente. Verbo go, ele não ganhou só o S, ele ganhou uma letrinha E ali junto. Do, também. Watch, também. Finish, também ganhou a letrinha E. Stud, olha só, ele também ganhou a letrinha E, mas além disso, aquele Y do stud trocou, mudou para I. E o verbo have vira has. Bom, o verbo have, nós temos um vídeo só falando sobre ele, né? Então, lá nós estudamos que quando o sujeito da frase fosse ele ou ela, ao invés de have, nós usaríamos has. Ele fica diferente. Os outros verbos é mais fácil da gente entender a regra, porque existe um padrão. Vamos observar. Quando o verbo terminar com uma consoante mais um Y, ou seja, ele terminou em Y, e antes desse Y não vinha uma vogal, igual no exemplo do play, vinha uma consoante, aqui ó, o D com o Y. Ok, então quando vier uma consoante e a última letra for o Y, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos tirar esse Y, trocando ele por um I, e depois nós vamos acrescentar ES. Então, tirei o Y e acrescentei IES. Tudo bem? Então, essa é uma regra para quando o verbo terminar em Y com consoante antes. E esses outros aqui casos, o que foi que aconteceu? Por que não ganharam somente o S? Existe uma regrinha que é essa aqui, ó, anota aí. Se o verbo terminar com CH, S, SH, X, Z ou O, nós não vamos só botar o S, nós vamos botar ES. Tudo bem? Então, quando a gente for fazer uma atividade, uma frase, no presente simples, na afirmativa, nós vamos pensar primeiro quem é o sujeito da frase. De quem eu estou falando ali? Estou falando que alguém faz alguma coisa. Quem é esse alguém? Será que esse alguém é eu, você, nós, vocês, eles ou elas? Se for o caso, esquece essa tela aqui. Nós vamos colocar o verbo normal sem mudança nenhuma. Mas, se o sujeito da minha frase for equivalente a ele ou ela, nós vamos ter que lembrar dessa regrinha. Então, se o meu sujeito for ele ou ela, eu vou olhar para o meu verbo e vou observar como que ele termina. Se ele for o verbo have, eu tenho que transformá-lo em has. Se não for o verbo have, será que ele termina em Y? Se ele terminar em Y, eu tenho que ver o que vem antes. Se vier antes uma consoante, eu tenho que trocar por IS. Mas se vier uma vogal, só botar o S. Não, ele não termina em Y, é um outro verbo aí que está na minha frase. Então, será que esse verbo termina com um desses finais aqui? CH, S, SH, X, E ou O? Se a resposta for sim, você precisa acrescentar ES. Se a resposta for não, é só o S mesmo. Ok? Então, são essas as regras que a gente precisa lembrar na hora de acrescentar esse Szinho no verbo. Vamos praticar? Let's go! Você vai completar as frases seguintes usando o verbo que ele está te dando aqui. Olha, ele já te disse qual é o verbo, ele só quer que você aplique esse verbo dentro da frase. Lembra da orientação? Primeiro, observa quem é o sujeito da frase. Se o sujeito da frase for equivalente a ele ou ela, então você precisa fazer aquela alteraçãozinha no final do verbo. Aí você vai decidir como que esse verbo vai ficar. É só S? Ou é ES? Ou é IES? Mas se o sujeito da frase não for ele ou ela, então é só repetir o verbo sem mudança nenhuma. Ok? Faça essa atividade e depois acompanhe comigo a correção. Let's go! Na frase número 1, não está escrito she.
Não está escrito ela em inglês, she, mas está escrito Poliana, que é o nome de uma menina. Eu montar a minha frase dizendo: ela estuda francês. E se eu fizesse essa frase com Poliana? Poliana estuda francês. A frase vai ficar igual, porque seja dizendo o nome da Poliana, ou seja dizendo o pronome ela, eu estou falando do mesmo tipo de sujeito, é um sujeito que equivale a ele ou ela. Nesse caso, eu vou utilizar as regrinhas que a gente aprendeu. Mesmo não estando escrito she na frase, personagem da minha frase, eu poderia muito bem substituir Poliana por she. E aí ia dar na mesma. O verbo vai ficar da mesma forma. O verbo stud. Então, como a gente viu na tela anterior, vamos trocar o y pelo i e acrescentar o es. Frase 2. Só para a gente entender as frases, né? A frase do exemplo estava dizendo que eu jogo vôlei na escola. I play volleyball at school. A frase 1 está dizendo que a Poliana estuda francês aos sábados. Poliana studies French on Saturdays. E a frase 2? Vamos lá? Será que o sujeito da minha frase é equivalente a ele ou ela? O ônibus. O ônibus eu poderia trocar por ele? Sim. No caso do inglês, se eu fosse trocar, não seria nem por he, nem por she, seria it. Não é mesmo? Mesmo assim, sendo ele ou ela, sendo he, she ou it, nós vamos acrescentar o S. Esse verbo arrive, ele não termina em Y, ele não termina em nenhum daqueles finais que a gente estudou. Não é O, não é CH, nada daquilo. Então, eu só vou acrescentar o S. The bus arrives at 1:30 p.m. O ônibus chega a 1:30 da tarde. Frase 3, Helena. É equivalente a ele ou ela, não é? Helena não é a mesma coisa que fosse she? Então, meu verbo vai ganhar ES, porque o finalzinho dele é O. Helena does her homework at lunchtime. A Helena faz o dever de casa dela na hora do intervalo, na hora do almoço. I não é ele nem ela. Então, verbo normal. I sing in the shower. Eu canto no banho. Frase 5, Ben, equivale a ele. Então, nós vamos observar o verbo. Esse termina com CH, então eu vou acrescentar ES. Ben watches TV on weekends. O Ben assiste TV nos fins de semana. Olha, número 6, hein? Quero ver quem conseguiu acertar. Francesca's brother. Quem é o personagem dessa frase? É a Francesca? É brother? É as duas pessoas? De quem que a gente está falando aqui? Eu estou falando do irmão da Francesca. No vídeo anterior, a gente estudou esse uso do apóstrofo S para simbolizar posse. Eu aqui estou falando, não estou falando da Francesca, estou falando do irmão. É ele. Não sei qual é o nome dele. Marco? Vamos imaginar que o nome dele é Marco. Eu poderia dizer a mesma coisa sobre Marco. Marco conserta carros. Mas quem é o Marco? Ah, ele é irmão da Francesca. Então, ao invés de usar o nome aqui da pessoa, usou essa informação. O irmão da Francesca conserta carros. Nesse caso, eu estou falando sobre ele, certo? Eu estou falando sobre um homem. Ele. Então, meu verbo vai ter que ganhar o S. Meu verbo termina com X. O que eu vou fazer com ele? É S. Francesca's brother fixes cars. Ok? My little sister. My little sister é ela, a minha irmãzinha. Eu vou acrescentar S nesse verbo e vai ser só isso, porque ele não tem nenhum final diferente aqui que eu precise tomar mais cuidado. My little sister chases our dog around the yard. Minha irmãzinha persegue o nosso cachorro ao redor do quintal. Ok? Essa é a primeira parte sobre o simple present.
nos próximos vídeos a gente vai ver outros tipos de frases também. Bye, bye!